Olá, vamos continuar nessa sequência, André Luiz, o cientista espiritual. Como agora esses dias estou falando sobre psicometria, é uma faculdade mediúnica, e o André vai fazer várias colocações nesse livro, na lição, no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 20, ele falou o mecanismo da psicometria, ele falou o reflexo condicionado na psicometria, a função da psicometria, e agora ele vai falar da interdependência do médium na psicometria. Essa interdependência do médium na psicometria. Olha o que ele vai dizer, ele traz algumas informações muito interessantes para quem já estuda o assunto. Ele diz assim, ó, como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso ouvir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Porque tem pessoas que acham que a psicometria, que é essa capacidade de você ver objeto, ver, sentir, descrever objeto, pessoas, o ambiente à distância, que isso era como se fosse só um processo anímico, só dele. E o André está chamando a atenção que não é anímico, porque ele vai exteriorizar os sentidos dele, mas é também um fenômeno não só físico, mas também inteligente. Ou seja, tem participação de espírito, principalmente que ele é médium de efeito físico como a psicometria. Se ele não tiver ajuda mediúnica, ele vai se atrapalhar fácil, principalmente se ele não trabalhar bem o seu lado moral. É fácil dele se atrapalhar, porque ele forma ectoplasma fácil, ele tem disjunção das forças anímicas, é fácil ele ser perturbado. Então ele tem ajuda, tem um guia espiritual lhe ajudando. Aí ele diz assim: igualmente, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo de ação. E como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnado ou encarnado da operação a realizar não guardam entre si a ascendência de harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico somente em circunstâncias muito especiais, não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se desse modo qualquer possibilidade de êxito no tentames empreendidos. Ele está dizendo o seguinte: ele vai sofrer influência espiritual, e a depender dessa influência pode atrapalhar o próprio trabalho dele. Então, por isso que é importante o lado moral desses médiuns, para ter ajuda mais segura nesse caminho. Nesse campo, as forças do pensamento adquirem fundamental importância, porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo particularizado de atenção. Quando alguém leva a roupa de uma pessoa que sumiu para aquele médium, muitos já deram atenção para aquilo, já viram. Então já existe já influência ali. Quem apresenta a psicometria pertence de um antepassado, na maioria das vezes, já lhe invocou a memória, e com isso, quando não tem atraído para o objeto o interesse afetivo do plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos à reminiscência de que se dispunha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrasensoriais do médium se lhe coloquem em campo vibratório correspondente. Ele está dizendo que ele precisa ter segurança, porque aquele campo de ação tem outros espíritos que estão agindo. Então ele tem também o fenômeno de inteligente aí. Ele vai entrar em conexões, outras forças vão influenciar, o ambiente influencia, as pessoas, imagina um objeto, muitas pessoas interessadas
avançado para ele localizar aquilo, tem influência. É preciso muita segurança do médium. E o médium seguro é médium que se harmoniza com espíritos superiores a ele. E para se harmonizar com o espírito superior, para você ter um guia bem harmonizado com você, é preciso você ter cuidado com o lado moral. O lado moral, a moral ensinada por Jesus. Por isso que esses médiuns se meter em drogas, fumar muito, beber muito, claro que ele vai se atrapalhar. Viver uma vida de maldade, ele vai criar transtorno para ele. É preciso entendimento. Então ele está chamando a atenção a interdependência do médium. Não depende só dele, não é só ele pegar no objeto e ser capaz de fazer a psicometria. Tem um bocado de influências que ele vai se libertando ou se atrelando a depender da maneira que ele age e conduz. Então o médium normalmente precisa estudar o assunto, e o lado moral é muito importante no fenômeno mediúnico, seja qual for. Até o próximo encontro nosso.